No exercício 14, está pedindo para começar com o gráfico de y igual a e elevado a x e encontrar as equações dos gráficos que resultam, no caso do item A, refletir em torno da reta y igual a 4. Então, para a gente entender melhor o que seria isso, temos aqui a reta y igual a 4, o gráfico da função e elevado a x, e refletir em torno do eixo y igual a 4 é rotacionar em 180 graus o gráfico de e elevado a x em torno da reta y igual a 4. Ou seja, quando eu rotaciono, o ponto y igual a 1, que é onde o gráfico corta o eixo y, passa a cortar exatamente no ponto 7. Isso porque quando eu rotaciono, observem que a distância de 1 a 4 é 3, tenho que manter a distância de 7 até 4 também vale 3. E a assíntota horizontal, que é o eixo x, que tem uma distância de 4 até a reta y igual a 4, mantém a distância exatamente na reta y igual a 8. A reta y igual a 8 tem uma distância de 4 unidades da reta y igual a 4. Então, quando eu rotaciono, nós temos o gráfico da função que reflete em torno da reta y igual a 4. Então, para a gente conseguir fazer essa equação, o que nós vamos fazer é considero considero o gráfico e elevado a x. Eu agora vou rotacionar em 180 graus em torno do eixo x. Então, esse gráfico passa a cortar no ponto menos 1. Temos aqui o gráfico de menos e elevado a x, que é uma rotação de 180 graus em torno do eixo x. E agora eu pego esse gráfico, subo ele até o ponto 7. Ou seja, eu tenho que transladar, como estamos cortando o gráfico no ponto menos 1, temos que transladar 8 unidades para cima. Então, nós temos aqui o ponto 7, temos aqui a assíntota horizontal em y igual a 8, e quando transladamos 8 unidades para cima, esse gráfico vem a ser o gráfico da função pedida, que é exatamente esse gráfico. Ou seja, então refletir em torno da reta y igual a 4 é eu pegar a função menos e elevado a x e somar 8 unidades ao gráfico. No item B, está pedindo para refletir em torno do eixo x igual a 2. Então, nós temos aqui o gráfico da função e elevado a x. Tenho aqui a reta x igual a 2. E refletir esse gráfico de e elevado a x em torno da reta x igual a 2 é rotacionar em 180 graus esse gráfico, que nós temos aqui no caso o gráfico da função pedida. Então,
como que nós vamos fazer esse gráfico? Vou considerar o gráfico da função e elevado a x, corta o eixo y no ponto 1, vou rotacionar em 180 graus em torno do eixo y, o gráfico da função e elevado a x, então esse é o gráfico da função e elevado a menos x, e agora nós temos aqui a reta x igual a 2, então eu tenho que transladar, nesse caso, 4 unidades para a direita, para que esse ponto venha exatamente neste ponto. Ou seja, quando eu translado 4 unidades para a direita, esse gráfico da função e elevado a menos x vem a ser exatamente o gráfico da função pedida. Então, transladar 4 unidades para a direita é subtrair 4 dentro de x. Então, nós temos aqui e elevado a menos, no caso, x menos 4, que é a equação do gráfico pedido no item B.